E aí, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Henrique. Vim fazer um vídeo sobre o índice que saiu no jornal há 2 meses, né, na TV Cultura, que foi a perda de leitores, né? O Brasil perdeu 7 milhões de leitores. E não, esses leitores não morreram. Simplesmente 7 milhões de leitores que pararam de ler. Diminuiu essa quantidade de leitores no Brasil. Isso é uma coisa preocupante, porque se um povo como o povo brasileiro, que é conhecido pelo seu empreendedorismo, a maioria das pessoas, grande parte delas trabalham, ganham um salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, 2 mil e pouco. Alguns são empreendedores, têm seus próprios comércios, suas próprias lanchonetes, próprias lojas, trabalham nas suas próprias lojas. Aí outros 500, assim. Parte delas não tem formação acadêmica. Tipo assim, não tem uma formação acadêmica, ou tem uma formação acadêmica e tem que empreender para conseguir um dinheiro para se garantir, né? Mas não é esse o ponto do assunto, é o índice de leitores que diminuíram no país. Se é um povo que razoavelmente não estuda, não tem um estudo acadêmico formal, tem só o fundamental e o médio, eles não vão ter um índice de leitura muito grande, assim. Tem pessoas que leem ainda, eu sou uma dessas pessoas que leio, eu leio bastante. Eu leio quadrinhos, alguns livros, vira e mexe uns livros ou outros. Alguns dos meus quadrinhos que eu leio, inclusive que eu li recentemente, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, que eu espero que vocês compreendam aonde que eu quero chegar. Eu li esses quadrinhos aqui, ó, o Arqueiro Verde, que eu sou fã do personagem, o Álbum de Casamento. Eu li recentemente esses dois quadrinhos. Eu gosto de ler, não tenho o hábito de ler todos os dias, mas eu gosto de ler. Eu li em torno de uns 1.000 quadrinhos, assim. Livros eu li em torno de uns 10, 15 livros. Mas eu leio bastante, mas eu leio mais quadrinhos, mas de certa forma, eu leio. O problema é que o povo brasileiro está perdendo a prática da leitura, está perdendo a prática do estudo, e isso vai ser uma coisa que vai afetar o povo brasileiro no futuro. Assim, que a gente precisa ter esse hábito de ler, de estudar, de refletir, até mesmo para a gente construir um senso crítico, para a gente conseguir analisar coisas como política, como muitas das vezes a cultura. Cada um tem seu próprio gosto musical, por exemplo. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de música pop. É a mesma coisa a literatura, tem gente que gosta de ficção, tem gente que gosta de outros tipos de leitura, uma literatura como é que eu posso dizer, mais científica, mais cheia de outras histórias míticas, né, como de deuses, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente tem que criar o hábito, nós brasileiros, como brasileiros, temos que criar o hábito de leitura. O índice também de professores diminuiu bastante, as pessoas estão desistindo de fazer licenciatura para ser professores, isso é muito preocupante, porque vai diminuir a quantidade de professores no Brasil e se não tem demanda, não tem professores, não tem pessoas querendo ser professores para atuar na educação básica, então fica complicado, né, de resolver o problema do nosso país, né? Que um dos problemas do nosso país é o analfabetismo, né? Mas assim, voltando ao assunto que é a leitura, eu dei essa leve resenha só para contextualizar o fato da leitura. Nós precisamos ler, nós precisamos ler. Ler é uma coisa importante. A gente tem que ter esse hábito de leitura para desenvolver o nosso cérebro, o nosso QI, nosso consciente inteligente, assim. Quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente consegue resolver coisas práticas, mais coisas mais técnicas. A gente se aperfeiçoa mais, a nossa inteligência aumenta, inclusive. Mas, assim, fica complicado porque o brasileiro, boa parte do brasileiro, trabalha na escala 6x1, né? Não tem tempo saudável para ler. Então, muita gente trabalha 5x2 também, mas enfim. É muito difícil criar novos leitores numa geração fracassada que é essa geração atual, que é a geração Z. Que a gente está perdido muito nesse negócio de redes sociais, de dancinha de TikTok.
entre outras coisas. Então a pessoa não vai ter um hábito de ler, ela vai ter um hábito de ver vamos supor, um BBB da vida. Não que eu tô julgando quem assista BBB, é só um exemplo. Pessoas que vai ver um jogo de futebol, muitas das vezes, que eu não julgo, isso é cultura também, de certa forma é cultura. Tem muita gente que vai perder um tempo assistindo um filme de comédia romântica, por exemplo, em vez de ler. E esse é um problema, porque os nerds que estão salvando o nosso país, que ainda continuam lendo quadrinhos, muitas das vezes, muitos nerds que são velhos, de 30 a 40 anos, não leem quadrinhos, isso é um problema. Porque, tipo assim, eu sou nerd, eu tenho 25 anos, esse é só um exemplo. Eu tenho 25 anos. Eu leio quadrinhos. Eu leio porque eu não tenho condições de ir no cinema todo mês ou de dois meses para assistir um filme. Eu preciso estar lendo quadrinhos para mim estar entendendo como é que é o personagem dentro da literatura, entendeu? Porque o cinema é uma adaptação, eu tô lendo a obra original, que é a que está sendo adaptada para o cinema, por exemplo. Mas muita gente prefere ver o filme, que eu não julgo. Mas muita gente deixa de ler porque é um produto que acaba sendo caro. Essa HQ, eu paguei R$ 30 nela, mas ela deve ser no mínimo uns 60 ou R$ 70, assim, no mínimo. E muita gente não vai ter esse dinheiro para comprar uma HQ dessa, inclusive. E esse é o problema que deve ser resolvido internamente no nosso país. Porque existe a tal da Lei Cortez, né? Que é a lei que... Como é que eu posso explicar isso? Ela mantém o preço bruto do livro fixo, congelado durante um tempo. Então, esse quadrinho que ele é R$ 70, ele vai ser vendido por um bom tempo a R$ 70. Ele não pode ser vendido numa promoção, por exemplo. Que nem a Amazon faz isso muito, vende seus grandes livros assim na promoção e consegue monopolizar os livros, a literatura, os quadrinhos dentro da sua própria loja. E acaba assim quebrando as livrarias, né? Por isso que existe essa tal lei Cortez para combater esse esquema da Amazon, inclusive. Mas voltando ao assunto que é a leitura, a queda de leitura no nosso país, de leitores, a gente tem que incentivar as pessoas a lerem. Não importa se é quadrinho, não importa se é livro, a gente tem que incentivar as pessoas a lerem, porque isso desenvolve a gente pessoalmente, intelectualmente, culturalmente, entendeu? Mas é isso, é apenas um vídeo que eu queria fazer. Esse vídeo acabou ficando muito longo, eu acabei citando e comentando várias coisas no meio desse vídeo. Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Em breve eu vou estar soltando esse vídeo no canal, espero que vocês vejam e vocês gostem. É um vídeo que tá saindo mais com uma revolta minha e um desabafo. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos ver o que vocês acham aí desse vídeo. Vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Fui!